Vocês abram, por favor, no livro de Lucas, capítulo 8. E gostaria que fôssemos ao verso número 49. Amém? Lucas, capítulo 8, verso 49. Diz assim: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém? Amém? Amém. Podemos assentar. Peço, por favor, que coloquem sua atenção na palavra. Uma das maiores capacidades que Deus deu a nós, seres humanos, é a capacidade de crer. Um dos mais altos privilégios que temos é o privilégio de crer. Quem crê vence os erros do passado. Quem crê pode alcançar êxito na sua vida e na sua história. Quem crê alcança aquilo que Deus programou para a sua vida. Portanto, crer em Jesus é um alto privilégio. E este privilégio foi dado por Deus. De modo que Jesus uma vez orou, está registrado em João capítulo 17, Jesus orou pelas pessoas que no futuro, a partir daquele tempo, haveriam de alcançar a honra de crer nele. Então, aqueles que hoje creem em Jesus, um dia foram alvo da oração de Jesus. Jesus disse em João 17:20: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles outros que pela palavra destes hão de crer em mim. Então veja, há um enorme poder no exercício de crer. A ciência é uma bênção. A ciência é uma bênção. Porém, a última palavra não é da ciência,
A última palavra é do Criador, é de Deus. Então aquilo em que nós cremos é maior e é mais forte do que aquilo que uma ciência, seja ela de qual área for, diz. Então veja, quando uma pessoa se posiciona de acordo com Deus, crendo no que Deus fala, isto pode anular qualquer sentença da ciência. E aí alguém vai dizer, mas isto é fanatismo? Vamos aprofundar a nossa conversa. Por mais aterrorizante que seja qualquer tipo de diagnóstico, Deus estabeleceu o crer acima das leis naturais que Ele próprio criou. Então veja, aquele que crê supera qualquer prognóstico adverso, por mais complicado que lhe pareça. Livro de Efésios, vamos lá, exercício de Bíblia. Não sei quem está na Bíblia lá hoje, mas vamos ver se ele está ágil, que hoje nós temos muita coisa para ver. Efésios capítulo 1, verso 15, diz assim, acho que ele não achou a Bíblia ainda, olha lá. Efésios capítulo 1, verso 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento duas coisas. Número 1, espírito de sabedoria. Número 2, espírito de revelação. Verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Nós quem? Nós os que? Nós os que? Nós os que? Cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então observe que a operação da força deste incomparável poder de Deus age por nós quando cremos. Entenderam bem? Então o poder de Deus age por nós quando nós cremos. Veja, para isto Paulo orou pedindo que os crentes alcancem a sabedoria e a revelação de Deus para crer nele. Tá certo? Tá claro aí, pessoal? Então, para crer é preciso sabedoria e revelação. Agora veja, Deus, que é o nosso Pai, está atento sempre aos que têm coragem de crer nele, porque quem tem coragem de crer nele manifesta sabedoria. Entenderam bem? Se você tiver coragem de crer em Deus, Deus vai honrar a tua fé. Está claro aí? Está claro, pessoal? Então veja, quando nós cremos, Deus disponibiliza para nós aquela vida abundante que Ele prometeu, e Ele então demonstra o favor dEle para aquele que nele crê. Está claro aí? Vocês estão aí? Legal. Então lá no Éden, no jardim do Éden, o inimigo, Satanás, o encardido, a cobra, a serpente, o nome que vocês quiserem dar, o encardido lançou no coração humano uma dúvida sobre o caráter de Deus.
E esta dúvida tem caminhado com o ser humano por toda a nossa história. Qual era o objetivo do inimigo? Trazer prejuízos à humanidade, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, número 1, creia que Ele existe. Número 2, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é isso que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. E no verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo? Então veja. No livro de Números, no capítulo 14, verso 6, Números 14, verso 6, o Josué e o Calebe, que eram daqueles que foram lá para espiar a terra, estavam lá na reunião quando aqueles 10 trouxeram um relatório ruim. Então eles rasgaram a roupa, era um sinal de que estavam desesperados. Verso 7. O Calebe e o Josué falaram com a turma, dizendo que a terra era muito boa. Verso 8. E eles disseram, o Calebe e o Josué, que se o Senhor, veja lá, se o Senhor se agradar de nós, este aí é o ponto. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai colocar a gente lá. Se o Senhor se agradar da gente, Ele coloca a gente lá. Veja o verso 9. Tão somente vocês não devem ser rebeldes contra o Senhor, e vocês não devem ter medo deste povo, porque são nosso pão, e Deus tirou deles o amparo, e o Senhor é conosco, por isso não tenham medo deles. Veja o verso 10. Então disse toda a congregação que? Então veja, irmãos, normalmente, quem crer em coisa que parece muito grande, causa espanto nos outros que não creem. E via de regra, quem não crê, fala mal de quem crê. Entenderam bem, sim ou não? Neste caso aí, além de não crer, queriam matar quem cria. Veja o verso 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando esse povo vai me provocar? E até quando não me crerão? Mesmo depois de eu fazer tantos sinais. Então a gente que é tão cabeça dura, que mesmo Deus fazendo um monte de coisa e vendo um monte de testemunho, continua sem crer. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então veja, se Deus se agrada da gente, do comportamento da nossa fé, e esse comportamento da fé é traduzido na forma que a gente vive, as coisas acontecem conforme Ele declarou que aconteceria. E mais, o problema é que existe gente de cabeça tão dura, que eles não acreditam em Deus, apesar dos testemunhos que vêm. O profeta Amós, vai lá no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 9. Amós capítulo 4, verso 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, oliveiras, foi comida pela locusta. Veja lá o final. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso 10. Eu enviei a peste, do jeito que foi lá para o Egito. Os jovens morreram,
Os cavalos foram levados presos. O fedor, o mau cheiro dos exércitos subiu diante de vocês. Mas vocês, veja lá no final, não se converteram a mim. Veja o verso 11. Eu subverti alguns, do mesmo jeito que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um tição tirado do incêndio. Veja o final. Mas vocês não se converteram. Tem gente que, por mais difícil que seja a vida, continua de cabeça dura. Veja o verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E esse versículo aí um montão de gente usa. Esses pregador bom, famoso, que gosta de pular, rodopiar, eles pegam esse texto aí e esquecem do que está antes. Mas veja, por causa daquelas coisas que vocês acabaram de ler, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É dizer de outra forma, as coisas que eu venho fazendo não foram capazes de fazer vocês se converter, então se prepara para encontrar com o Senhor. Entenderam bem, sim ou não? Olha para o vizinho aí e faz assim para ele, ó. Fica esperto, irmão. Tem gente que por mais difícil, os problemas chegam e ele continua de cabeça dura. Mas o problema vem que é para a gente se converter. Entenderam bem? Sim ou não? Então veja. Esta referência do encontro aponta para juízo. E o juízo depende para nós de um ato de justiça para nos livrar da destruição. E isto revela a misericordiosa graça de Deus, que foi revelada em Jesus Cristo, que pagou por nós a sentença de todos os problemas que nós éramos alvos. Agora, livro de João, capítulo 12, João 12, verso 41, veja lá, João 12, 41. Meu filho. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, em Jesus, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43. Por quê? Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Verso 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Então veja, Jesus está declarando que as coisas que ele faz não são ideias suas, ele está cumprindo uma determinação. Está claro aí? Está claro, pessoal? Veja, os principais que creram em Jesus e não confessaram, consideravam que os homens eram mais importantes do que Deus. Como há um montão de gente hoje, naquilo que a gente chama de religião, que dão mais importância ao que homens dizem do que Deus, quando a palavra ensina que mais importa obedecer a Deus. Veja, há uma necessidade absoluta de crer em Jesus como a manifestação de Deus. Crer em Jesus é crer no Pai, é crer em Deus. Ter Jesus é ter o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai, ponto. Simples assim. Então, Jesus revela a purificação para a salvação,
além de uma misericordiosa influência nos assuntos da nossa vida. Veja, quem crê em Jesus nunca mais precisa viver torturado pelo medo do amanhã. Quem crê em Jesus não tem medo do amanhã. Entenderam bem? Por isso que Paulo disse que aquele que já morreu não tem medo da morte. Ele não tem medo do amanhã. Lembra de João capítulo 14? João capítulo 14, verso 1, Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Só que ele não colocou lá até agora. Quem é que está na Bíblia lá? Alguém fala para ele que precisa ser mais ágil. Isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que a gente pode conhecer o caminho? Então Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então veja, aquele que crê em Jesus não tem medo do amanhã, porque o seu lugar está assegurado. Levanta a mão aí se você tem essa certeza. Diz: o meu lugar está seguro. Não, dá conta de falar? Vamos embora. Isso aí. Quem crê em Jesus não tem medo. Então veja, um rio de Deus passa a fluir dentro do coração de quem crê. João, né? João 7. João 7,37. Veja lá. João 7,37. Jesus de misericórdia. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do quê? Do Espírito que haviam de receber os que nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então observe que a pessoa que crê em Jesus não tem dificuldade de pedir o Espírito Santo. A pessoa, para receber o batismo com o Espírito Santo, ele não precisa fazer muita coisa. Ele só tem que pedir. E para pedir ele precisa crer. Só. Não precisa fazer mais nada. Campanha, agora vamos fazer a campanha para o batismo com o Espírito Santo. Não. Jesus continua batizando com o Espírito Santo no culto de domingo, no culto de oração, no culto de Santa Ceia. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. No dia de doutrina, Jesus batiza. Qual é o segredo? Pedir. Vê lá Lucas 11. Lucas 11, verso... ou é 12 ou é 13? Lucas 11. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vírgula, quanto mais dará o Pai Celestial, dará o que, gente? A quem? A quem? Para quem o Pai dá o Espírito Santo? Para quem? Olha aí para o seu vizinho e diga: então você está encorajado a pedir. Tá certo? Então veja,
Ao referir-se à misericordiosa bondade de Deus, que é revelado em tudo que Deus nos dá, as coisas que Deus nos dá, vêm para nós pelo Espírito Santo. E este Espírito Santo, que nos traz todas essas coisas, fundamenta a sua obra, o seu trabalho, na cruz de Jesus. Portanto, tudo que você precisa está em Jesus. Tá certo? Em Jesus e na sua cruz. Então veja, as obras de Jesus, todas elas, além de avalizar tudo que Ele é, tem o propósito de ajudar as pessoas a acreditarem nele. Os milagres que Jesus faz têm um propósito, que é de fazer as pessoas acreditarem em quem Ele é, e não naquilo que Ele faz. Entenderam bem? Quando Jesus transformou água em vinho, qual era o propósito? Mostrar para todo mundo quem Ele era. Ele iniciou o ministério dele com isto, para que as pessoas passassem a entender quem Ele era. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja, João capítulo 10, verso 34. João capítulo 10, verso 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito lá na vossa lei, eu disse, sois deuses? Isso aí pega muita gente pelo pé. Pois se a lei chamou desses, ou deuses, àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, que está escrito e ponto. Verso 37. Se não faço as obras de meu Pai, então não acreditem em mim. Mas, se eu faço as obras do meu Pai, e vocês não creem em mim, então creiam nas obras. Para quê? Para que vocês conheçam, e para que vocês acreditem que o Pai está em mim, e que eu estou nele. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Está claro aí? Então Jesus apresentou uma ilustração do que fartamente está na Escritura, que se concerne à união do homem com Deus. E esta palavra aí do Salmo 82, verso 6, palavra deuses aí, não é aplicada no sentido de divindade, mas no sentido de magistrados, de juízes, de judicantes. Então, e também era em alguns pontos indicadas aos profetas. Nada tem a ver com a divindade eterna. Lembra que Deus, quando mandou Moisés para o Egito, Deus disse assim, ó: você vai ser Deus diante do faraó, e o Arão vai ser o teu profeta. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Não está dizendo que Moisés era divino, tá certo? É um sentido de magistrado, de judicante, de juízo, tá certo? Está claro aí, pessoal? Sim ou não? Então veja, Jesus então se identifica que Ele veio para cumprir a ordem do Pai, e revela o propósito da redenção da humanidade, que foi apresentada por Ele mesmo na sua cruz. Por isso Jesus informa que as pessoas precisam identificar em cada milagre que Jesus faz o propósito da revelação do amor de Deus. Para nos livrar do nosso pecado e das influências do pecado. É dizer de outra forma, que cada milagre realizado por Jesus é
uma forma de revelar que Ele veio cumprir o propósito de nos remir do nosso pecado. Então, crer em Jesus é a chave para alcançar o favor de Deus. Então diga aí, crer em Jesus é a chave para alcançar o favor de Deus. Dá conta de falar de novo? João capítulo 6, verso 31. João capítulo 6, verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Verso 32. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, que o Moisés não deu o pão do céu para vocês coisa nenhuma. Quem deu o pão do céu para vocês é o meu Pai, Ele é que dá o pão verdadeiro do céu. Verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Ponto e vírgula. E quem? E quem? E quem? Crê em mim nunca terá sede. Então veja, a chave é crer. Está claro aí? Sim ou não? As pessoas que observam as obras de Jesus e conseguem alcançar o privilégio de crer, porque decidiram crer, é uma decisão, decidiram crer, passam a enxergar verdades que não viam antes de crer. Veja, João capítulo 14, verso 8. João 14, 8. Ah, Jesus de misericórdia. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como é que você fica dizendo, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? A palavra que eu digo, eu não falo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. O Pai que está em mim, o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Verso 11. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então aquilo que eu faço é para que você acredite que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Entenderam bem, sim ou não? Bom, quem deseja ver o Pai, mas rejeita Jesus, nunca vai lograr êxito em ver o Pai. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Não há um correto entendimento sobre Jesus. Não há um correto entendimento sobre Jesus, até que o Pai seja visto em Jesus. Por isso que Jesus disse, vocês examinam as Escrituras, porque vocês ficam pensando que tem nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Mas são estas Escrituras aí, que testificam de mim. Então, se você não encontrar Jesus na Escritura, você está perdendo tempo. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Legal. No versículo 10 de João capítulo 14, nós temos a chave é crer. João capítulo 14, verso 10, a chave é crer. Você precisa crer. Crer. Então, as palavras que saem da boca de Jesus, na realidade são as palavras do Pai, proferidas por Jesus. E as obras que Jesus
realizou são, na verdade, as obras do Pai, realizadas em Jesus. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então veja, a gente acaba por aprender a necessidade de observar as coisas que Jesus faz com o olhar voltado para entender a divindade de Jesus. Ele é Deus conosco. Perfeito? Então, verso 12, João 14, verso 12. João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que, veja, crê em mim, essa é a chave. Aquele que crê em mim, vai fazer o que eu faço. E vai fazer coisa maior do que eu estou fazendo. Que eu estou indo lá para o meu Pai. Veja o verso 13. Verso 13. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja o verso 14. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, olha para o vizinho e diga: o segredo é crer. Dá conta? Levanta as duas mãos aí e diga: o segredo é crer. Então esse texto resume bem a fé cristã e os desdobros práticos dela. Por outro lado, é identificado um pecado grave. Qual é o pecado mais grave que existe? É o pecado de não crer em Jesus. Esse é o pecado mais grave que tem. Entenderam bem, sim ou não? João capítulo 16, verso, eu acho que é 7. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviá-lo. Verso 8. E quando ele vier, vai convencer o mundo de algumas coisas. Número 1, vai convencer o mundo do pecado. Número 2, vai convencer o mundo da justiça. E número 3, vai convencer o mundo do juízo, da aplicação da justiça. Verso 9. Quando fala do pecado, vírgula. Por quê? Por quê? O pecado é porque não creem em Jesus. Entenderam bem, sim ou não? Verso 9, 10. Da justiça, que eu estou indo para o meu Pai, vocês não vão me ver mais. Verso 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mas lembrem, o problema do pecado é não crer em Jesus. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Então, rejeitar a Jesus e a obra de Jesus na cruz é rejeitar a salvação. Está claro aí? Agora, a gente então conclui que aquele que crê em Jesus não fica estacionado na morte, mas será ressuscitado por Jesus, como Jesus mesmo prometeu: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu acho que você perdeu a chance de louvar Deus por isso. Então veja, João capítulo 11, João capítulo 11, verso 25, João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, olha lá o crer de novo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, olha o crer de novo lá, nunca morrerá. Aí tem uma pergunta: você dá conta de acreditar nisso? É a pergunta. Veja o verso 27. Disse-lhe aquela mulher aí é a irmã do Lázaro: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Verso 28. Foi dito isto, Jesus partiu, a moça lá partiu e foi conversar com a irmã dela. E quando ela foi conversar com a irmã dela,
ela disse para a irmã dela assim: o mestre está aqui e ele está chamando você. Mais ou menos dizer assim, ó. Teve uma entrevista com Jesus, Jesus falou do crer, ela manifestou o crer, aí ela saiu dali e foi falar com a irmã dela: Jesus está aí e está chamando você. Você dá conta de acreditar? Vem comigo. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Legal. Então veja, por causa de uma dúvida que Satanás lançou lá no Jardim do Éden, parece mais fácil pensar que certas coisas nunca vão acontecer com a gente do que acreditar em Jesus. Por causa da dúvida que o encardido jogou no Éden, parece que é mais fácil que acontece com todo mundo, menos com a gente. Voltem ao texto que a gente começou lendo, Lucas capítulo 8. A aposta do inimigo, a aposta dele, desde o Éden, é que as pessoas desconfiem do que Jesus fala. Esta é a aposta dele. Porque se desconfiar do que Jesus fala, peca. Se duvidar do que Jesus fala, peca. Então veja. Nesse texto de João capítulo 8, Jesus identificou este problema da dúvida no coração do Jairo, porque a dúvida foi jogada nele. As pessoas da casa dele vieram e disseram: para de perturbar o mestre, porque a filha já morreu. Capítulo 8, verso 49. Para de perturbar, que já acabou, não tem mais o que fazer. Está vendo? Já acabou, não tem mais o que fazer. Veja o verso 50. Olha a vacina. Olha para o vizinho e diga: presta atenção na vacina. Não, fala alto, gente. Olha a vacina. Jesus, porém, ouvindo quem? Aquele funcionário que veio como secretário do encardido para jogar a dúvida no coração do Jairo. Aquele secretário de Satanás que vem dizendo assim: olha, para de orar, para de acreditar, já não tem mais jeito. Jesus identificou isso, chamou o Jairo e deu uma vacina. Qual é a vacina? Não temas, crê somente e será salva. Levanta a mão e diga: esta é a vacina. Glória a Deus. Não temas, crê somente. Se Deus coloca no teu coração alguma coisa que em princípio parece impossível de ser alcançado, saiba que Ele é capaz de realizar aquilo que Ele falou que faria. Quando Jairo encontrou Jesus na praia, ele disse: mestre, a minha filha está doente, ela tem 12 anos, ela vai morrer, o senhor pode ir em casa? Jesus disse: eu vou lá, eu estou indo lá. No meio do caminho, Jesus parou, a dona tocou em Jesus, a dona foi curada, ela contou testemunho, e a conversa vai, e o tempo passa, mas o Jairo estava ali. Daqui a pouco alguém diz: para de orar, já perdeu tempo, passou tempo demais, Jesus cuidou só dos outros, esquecendo você. Jesus deu a vacina, não tenha medo, crê somente. Veja, na mão de Jesus está o querer e também está o efetuar. Glória a Deus. Naquele dia que Jesus vacinou Jairo, todos nós vimos o resultado, ou soubemos do resultado. Jesus foi na casa do Jairo, e quando ele foi na casa do Jairo, resolveu o problema.
Agora eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas. Número 1, não foi imposta nenhuma outra condição para Jairo. A única condição era crer. Diga, quem crê, age conforme crê. Não basta crer, você tem que agir conforme você crê. Ô Abraão, você vai ser papai. Não, mas já tem 100 anos, a Sara tem 90. Então, você vai ser papai. Quem crê, age conforme crê. O único neném que nasceu por obra e graça do Espírito Santo foi Jesus. Os outros neném nasceram do jeito que vocês sabem que nasce neném. Então, Abraão com 100 anos e a Sara com 90 anos... agiram conforme creram. Olha para o vizinho que entendeu isso. Não basta crer, você tem que agir do jeito que você crê. Está claro aí? Está claro aí, gente? Pois bem, não foi imposta qualquer outra condição senão a condição de crer. Não houve uma exigência de conhecimento teológico. Você tem que citar 15 capítulos da Bíblia por dia. Você tem que orar 9 horas por dia em cima do milho. Tem que subir na montanha na chuva. Nada disso. A única coisa foi crer. E quem crê, age conforme crê. Está claro aí? Sim ou não? Na verdade, a pessoa que cai na armadilha do inimigo para duvidar da integridade da promessa de Deus, vive no engano e por isso vive no fracasso. Há um conselho que o Evangelho oferece para vencer esse mal. Nesses dias que eu estava fechado, isolado lá, esta palavra ficou dentro do meu coração. O conselho é que você desenvolva um exercício saudável dentro do teu coração, na tua mente, com 3 palavras. Quando você perceber que Deus deseja abençoar e que as coisas parecem mais difíceis do que você imaginava, diga 3 palavras. Senhor, diga, eu creio. De novo. De novo. A mensagem de Deus chegou. Deus disse que faria. O poder de Deus está manifestado. Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo. Jesus disse que levou as enfermidades. Ele disse que abre a porta. Ele muda o cativeiro. Ele faz o que ninguém faz. Exercite a tua mente para dizer: Senhor, eu creio na tua palavra. Aleluia! Crer na palavra de Deus é o segredo. Salmo 1, todo mundo sabe de cor. Bem-aventurado o homem ou varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. E tudo quanto fizer, prosperará. E
tudo quanto fizer. Levanta sua mão aí e diga. De novo. De novo, gente. Não são assim os ímpios, eles são como uma moinha que o vento espalha, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora veja, se a pessoa se coloca de acordo com Deus, com a palavra de Deus, com a orientação de Deus, tudo para ele tem o favor de Deus. Tem momento de prova? Tem. Tem a luta? Tem. Tem vale da sombra da morte? Também tem. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então tem o vale? Tem, mas eu não estou sozinho. Tem dificuldade? Tem, mas eu não estou só. Tem problema? Tem, mas eu não ando sozinho. Levanta a mão e diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Aleluia. Deus sabe de tudo, inclusive das dificuldades que a gente tem com isso. Mas pastor, tem dificuldade? Claro que tem, irmãos. Crente também, obreiro também, pastor também. Vai lá no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, verso 23. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, olha lá o que está escrito. Se tu podes crer. Não, de novo, gente. Se tu podes crer. Tudo é possível. Forte, gente. Tudo é possível crer. Verso 24. Então o pai do menino, chorando, disse para Jesus, e aí eu vejo a sinceridade: Senhor, eu creio. Aí tem uma interrogação, uma exclamação. O senhor pode me ajudar na minha incredulidade? Eu creio, mas esse meu crer não é assim tão forte como eu gostaria que fosse. O senhor pode me ajudar? Olha o que Jesus fez no verso 25. Jesus viu a multidão, repreendeu o espírito imundo, mandou que o espírito surdo e mudo fosse embora, e não voltasse mais. Verso 26. Então aquele espírito agitou o rapaz com violência. O rapaz ficou no chão morto, ou como morto, e as pessoas diziam que ele estava morto. Mas Jesus o tomou pela mão. Jesus o ergueu. E o rapaz se levantou. Veja o verso 28. E quando ele chegou em casa, os discípulos ficaram perguntando lá a razão de não poder crer. Veja. O homem disse para Jesus: eu creio. Mas o senhor pode me ajudar na minha incredulidade? Então olha bem para o vizinho e diga: segredinho, irmão. Diga, segredinho. Nunca minta para Jesus. Entenderam bem? Mas comece a exercitar a sua mente com essas 3 palavras: Senhor, eu creio. De novo. Senhor, eu creio. De novo. Senhor, eu creio.
Tua família servirá ao Senhor no altar. Senhor, eu creio. Os teus filhos serão tocha viva na mão de Deus. Senhor, eu creio. Teu marido será um pregador do Evangelho. Senhor, eu creio. Tua casa será o referencial de bênção. Senhor, eu creio. Creia no Senhor. Aleluia. Observe que tudo começa com o crer. Então você deve exercitar espiritualmente com essas 3 palavrinhas: Senhor, eu creio. Mas nunca minta para Jesus. Entenderam bem? Veja. Efésios capítulo 4, verso 20. Efésios capítulo 4, verso 20. Do 20 até o 27, veja. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27, diga bem alto. Bem forte. Então o diabo lança dúvida, não deixa o diabo dominar. Entenderam bem? A ação da renovação no espírito e na mente é uma decisão pessoal. Lucas capítulo 24, verso 25. Lucas 24, 25 diz: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo que os profetas disseram. Então a gente não pode ser nécio, bobão, para não crer naquilo que o Senhor falou. Jesus indica que as pessoas devam aprender a prestar atenção com inteligência naquilo que Jesus faz, nos testemunhos que houve, para alcançar o privilégio de também crer, porque a fé vem pelo ouvir. Agora, Mateus capítulo 21, verso 31, Jesus está lá numa conversa sobre os meninos, um vai, não vai, outro vem, não vem, aquela historinha. Mateus 21, 31. Ele pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E então disseram: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade eu vos digo que as meretrizes entram no reino de Deus antes de vocês. Por quê? Porque João veio no caminho da justiça e vocês não deram crédito no que o João falou. Então as prostitutas, meretrizes, entram no céu primeiro do que vocês. Agora veja, vocês vendo isto, nem depois de verem isto, se arrependem para... Gente, leia, se arrependem para crer. A gente que parece que é tão esquisito, que vive uma vida que ele diz que é de santidade, mas não se arrepende para crer, e por isso fica para trás. Agora, quando a pessoa se alinha com a vontade de Deus, começa a ação do poder de Deus em favor desta pessoa. Efésios capítulo 6, verso 10, todo mundo conhece de cor, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... A gente se fortalece em Deus e na força de Deus. Então, quando Jairo pediu pela filha, Jesus percebeu que alguém jogou a dúvida no coração
primeira coisa que Jesus falou foi: não temas, crê somente. Perfeito? Jesus foi à casa do Jairo, ressuscitou a menina. Todo mundo conhece a história. Agora veja a aplicação para a sua vida e a gente encaminha para o final. É possível que você passe momentos delicados na sua história, de modo que você já tenha ouvido que não há solução para o seu problema. Porém, pela graça de Jesus, no poder de Jesus, no nome de Jesus e para a glória de Jesus, eu me dirijo a vocês, onde quer que vocês estejam, para dizer na autoridade de Jesus: não temas, crê somente. Se você puder, levanta a mão e diga: de novo. De novo. Jesus não disse ore 6 horas por dia ou 9 horas por dia. Ele também não disse recite 4 livros da Bíblia todo dia. Ele disse creia. Se você crer em Jesus, você vai passar a agir conforme você crê. E agindo conforme você crê, a bênção de Deus virá. Amém? Bom, isto impõe uma regra de vida. E essa regra de vida requer o dever de abandonar as formas negativas de enxergar tudo na vida. Lembra daquele desenho que tinha um leão e a hiena? A hiena dizia: ó dia, ó céus, ó azar. Abandone isto. Você não nasceu para isto. Agora, quando você dizia antes, eu não posso, pela fé você pode. Quando você dizia no passado, nunca vai acontecer, agora pela fé você diz, vai acontecer. Eu estou piorando. Isso cede lugar para a mão de Deus está agindo por mim e daqui a pouco eu estou de pé. É como se você reprogramasse a sua vida. Primeiro livro de Crônicas, né? Vocês devem conhecer. Capítulo 28, verso 20. Primeira de Crônicas, 28, 20. O Davi está conversando com Salomão. E ele diz para o Salomão assim: se esforce, tenha bom ânimo, faz a obra, não tenha medo, não fique apavorado. Por quê? Porque o Senhor Deus, que é o meu Deus, vai ser contigo. Ele não vai deixar você, Ele não vai desamparar você, até que você termine tudo aquilo que você está começando. Não, você devia levantar a mão e dizer, de novo, forte, gente. Então é importante que você saiba que quando você crê, Deus leva adiante o projeto que Ele plantou no teu coração. Ele afasta as pessoas erradas e Ele aproxima as pessoas certas. Gente, então, as coisas que você não consegue sozinho, pelo fato de você saber que não dá conta, se você crê em Deus, Deus torna você capaz. Portanto, não fique mais intimidado pelo tamanho das coisas que Deus projetou no teu coração, que você diz é um sonho. Se Deus falou, Ele vai fazer. Então alguém poderia dizer assim, pastor está dizendo isso porque não conhece a minha situação econômica. De fato, eu não conheço a sua situação econômica, mas eu conheço Jeová Jiré, o Deus da provisão.
O senhor está falando isso aí, pastor? O senhor não conhece a minha saúde. Ah, mas eu conheço Jeová Rafá. Ele é o Senhor que te... Então Deus muda as coisas em teu favor quando você manifesta o crer nele. Quanto maior a dificuldade, maior o projeto de Deus para a tua história. O inimigo não estaria lutando tanto contra você se ele não desconfiasse do tanto de bênção que Deus tem para você na sua frente. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, verso 15, verso 16, 1 Timóteo 1,16 diz: por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. É Paulo dizendo assim: eu era um traste, eu não valia nada, eu era o pior dos pecadores, mas em mim, que era o pior, o principal pecador que existe, Deus mostrou a sua longanimidade, para que eu me tornasse exemplo de outros trastes como eu, que haveriam de crer em Jesus, porque olharam para mim e disseram: se Deus deu jeito nesse fulaninho que não presta para nada, Deus é capaz de mudar a minha história. Levanta a sua mão e diga: entendeu bem? Não há vale tão profundo do qual Deus não seja capaz de arrancar você. Agora, a chave é o crer. Eu já falei de Hebreus capítulo 11, né? Creia que Ele existe. Quando você crê nele, a sua vida muda. Lembra da história de Moisés conversando com Deus? Quando eu chegar lá, vão dizer quem é. E aí Deus disse assim: você diga para eles que eu sou, me enviou. Lembram dessa história? É a mesma história de Hebreus capítulo 11. Se você está com fome, Ele é o pão que sacia. Está com sede? Ele é a água que sacia. Você está doente? Ele é o Senhor que sara. Você está com dificuldade? Ele é o provedor. Você perdeu tudo? É Ele quem restitui. Se você não tem uma bandeira, um lugar para pensar, Ele é a tua bandeira. Se você está com problema, Ele é o caminho. Ele justifica você. Ele é a força quando você está fragilizado. Então, creia no Senhor. João capítulo 3, né? Verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então algumas pessoas conhecem a Deus como Salvador, e isto é maravilhoso, mas Ele é mais do que isso. Ele é Salvador, provedor, é quem cura, é quem sustenta. Ele é o Senhor. Efésios capítulo 3, verso 17 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que vocês estejam arraigados e fundados em amor, e assim vocês podem perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, novamente, crer é a chave. No
livro de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, 2 Tessalonicenses 2,12, diz que serão julgados os que não creram na verdade. Este é o ponto. Crer é o segredo da vida. Você não precisa ficar deprimido nem derrotado. Você não precisa ser escravo. Você só precisa crer em Jesus. Deus deseja sarar as feridas do teu coração, da tua alma e do teu corpo. Você precisa crer. Deus deseja dar a você um novo começo. Você precisa crer. Há muito mais que Deus deseja fazer por você. E este crer, Cícero está aí? Cícero Herculano? É mais como o ofício do Cícero Herculano, presbítero. Ele programa o ar-condicionado para 23 graus, 24 graus. Você entra e está um calor lascado. Mas ele botou lá o programa para chegar em 24. E aí as máquinas vão trabalhando para que cheguem naquele número. É assim que você programa a sua vida. Senhor, eu creio. Mas não chegou ainda. Mas vai chegar. Senhor, mas está longe. Mas vai chegar. Senhor, está difícil. Vai chegar. Mas vai chegar. Levanta a mão e diga. Senhor, eu creio. De novo. Senhor, eu creio. Você entra no carro, programa o ar-condicionado para 17 graus. E aí está aquele calor porque o carro ficou lá no sol. E você fica, meu Deus, mas... E lá está programado que vai chegar. E você fica dizendo, não, mas está longe. Mas está cansado. E começa a falar o que não deve. Mas daqui a pouco ele vai trabalhando e vai chegando. Olha bem para o colega e diga, vai chegar. Bem forte. Bem forte. Você tem coragem? Então diga. As coisas que o olho não viu e que não subiram ao coração são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isaías escreveu: ó, se fendesses o céu, se descesses e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que fez ferver as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, desciam os montes, se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Olha para o vizinho e diga, espera em Deus. Então programe a sua vida espiritual com essas 3 palavras. E olhe para Jesus. Creia que Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida. Você não pode ser movido pelo que vê. Você tem que ser movido pelo que você crê. Eu termino lembrando de Ezequiel. Deus disse que Israel é o seu povo. Deus chamou Israel e preparou uma nação. Fizeram lá as bobagens deles, acabaram virando um montão de ossos secos. E Deus levou o Ezequiel e disse, aí a casa de Israel, um montão de osso seco aí. Eles podem viver de novo? E Ezequiel disse, Senhor, só que sabe. Então Deus deu uma ordem para ele. Eu já programei, eu já sei o que vão ser, eu já disse o que eles são. Você tem coragem de profetizar? Então profetiza ao Espírito e diga, Espírito, entra neles. E aquele montão de osso ficou tudo em pé e virou um grande exército, porque o que Deus falou, Deus faz. Levanta a mão e diga, é a palavra do Senhor.